Boa tarde a todos. Hoje a gente vai dar continuidade ao Doing Business em Paraguai. A parte 2 vai tratar sobre tributário e comércio exterior pela lei de máquinas, como que funciona a questão da lei de máquinas para você conseguir implantar no Paraguai em parceria com uma empresa. E mais detalhes eu vou passar mais para frente. É uma questão muito interessante que a gente tem no Paraguai, reduz significativamente os gastos para você produzir algum produto, talvez até mesmo uma peça para um produto final. Então, por conta disso, se mostra aqui para os brasileiros uma opção muito interessante. E eu posso voltar em alguns pontos, caso seja necessário, do webinar anterior, no que diz respeito à constituição de empresas. A gente não vai fazer uma abordagem muito geral do que seria você trabalhar no Paraguai através de um representante comercial, porque a regra acaba sendo a mesma que a maioria dos países, né, com algumas diferenças específicas, mas seria basicamente você constituir um representante, assinar a procuração, estabelecer um contrato, existe uma grande liberdade econômica no Paraguai, e dessa forma você exercer a, a representação comercial. Algumas regras específicas vão dizer respeito ao produto que você busca comercializar no país. Mas, fora isso, acaba seguindo os mesmos trâmites normais de uma representação comercial, mas dentro do comércio exterior, um aspecto mais interessante no Paraguai seria a questão da lei de máquinas, que a gente vai adentrar mais a fundo à frente, depois de eu passar todos os tópicos quanto aos impostos. Então, aqui a gente tem 4 impostos internos devido à nova reforma tributária que houve recentemente no Paraguai, que unificou diversos impostos, o imposto de renda empresarial. Isso reduziu os impostos. Então, os impostos no Paraguai já eram mais baixos do que o empresário brasileiro está habituado, e essa reforma tributária reduziu ainda mais os custos fiscais para as empresas. Então, tem imposto de renda empresarial, imposto de dividendos e utilidades. Os dividendos também você pode conhecer como royalties, o imposto de renda pessoal e imposto de renda de não residentes. Aí aqui a gente tem o imposto de renda geral, empresarial, entrando nessa primeira espécie. O regime contábil seriam empresas comerciais, industriais, agropecuárias, serviços de empresas e serviços comerciais, industriais e agrícolas. A taxa seria de 10%. O imposto de renda IRE simples, regime simplificado para médias empresas, com faturamento entre 13.333 dólares até 333 mil dólares, a taxa também de 10%, e a gente tem um regime simplificado, como possuímos em vários países, no caso do Brasil, inclusive, para a empresa menor, de pequeno porte, que estaria nesse teto de até 13.333, né? Tendo um piso inicial de 3.300 dólares. E, nesse caso, a empresa teria uma tarifa reduzida. O RI ele unificou esses impostos, né, que era o Iracis, o Iragro e o IRPC, impostos específicos, no caso, para bens de consumo agrário, para manufatura. Cada um tinha um campo específico em que se tributava impostos específicos. Agora, o imposto de renda empresarial, ele incorpora todos esses impostos. Ele tem 3 regimes de liquidação, que seria regime geral ou contábil, regime simplificado de médias e pequenas empresas, e o regime presuntivo. Novas categorias de contribuintes, que seriam as estruturas legais transparentes, empresas fiduciárias, fundos de investimentos e ações, sindicatos temporários e outros, e é obrigatório a habilitação perante o IRE. E agora, com essa nova figura, é possível compensar prejuízos fiscais, né? Você pode compensar prejuízos para redução.
Então, uma alíquota de Iracisa, que era adicional para esse imposto específico de 5%, ela foi retirada. A empresa simples passarão, a partir de 1º de janeiro de 2021, a adotar esse regime e acrescenta a condição de retenção na fonte para dedução de despesas. Existe também a possibilidade de 1%, né, da receita bruta total, quando a compra for realizada por contribuintes do Resimples, que seria aquele regime de até 13.300 dólares da receita da empresa. Os serviços pessoais não abrangidos pelo imposto de renda são pagos ou tratados de compensação pessoal superior não tributada. As remunerações e porcentagens de lucro líquido pago por serviços pessoais de não dependentes são doações ao Estado, à igreja, órgãos públicos e aos municípios. Todas essas, a deduzibilidade fica em 1%. Os contribuintes do regime geral pela atividade florestal podem pagar diretamente aplicando a alíquota de 10% sobre a receita bruta, presumida de 30%. Empresas paraguaias que realizam operações internacionais nas áreas de operação, radiograma, chamadas telefônicas, serviço de transmissão, áudio, vídeo, transferência de usos recipientes e transporte internacional de pessoas no mercados, 30% da receita bruta será considerado receita de fontes paraguaias e é a partir desses 30% que se tributa. Então, acaba sendo mais uma redução no valor total. Os adiantamentos de IRE dos exercícios serão calculados com base no imposto pago no ano anterior, deduzido das retenções presumíveis que o contribuinte está sujeito. E, a partir de 2023, será usado como média de apuração os três exercícios anteriores. Existem regras também sobre os preços de preferências, porque uma questão aqui no Paraguai é que, apesar de uma simplificação existir um menor número de impostos, existe um número mais diversificado de alíquotas. E essas alíquotas, elas têm um piso máximo, que gira em torno dos 10%, mas existem muitos benefícios e acaba sendo possível que esse imposto seja reduzido. Então, sociedades unipessoais, elas devem liquidar compulsoriamente o RE geral quando suas receitas acumuladas no ano anterior exceder 2 bilhões de guaranis, aqui a conversão na data de hoje, aproximadamente 289.138 mil dólares e 80 centavos. Os lucros obtidos pelos contribuintes do RE geral, que já pagam imposto sobre dividendos e lucros, serão exonerados do IRE. Portanto, os lucros obtidos em outras empresas não serão tributados no RE, mesmo que ultrapassem 30% de seu lucro. Então, o que acontece? Se aquela obtenção do lucro for por uma outra empresa que é de posse, seja uma empresa filha, por exemplo, você é unipessoal, você é uma empresa unipessoal que possui uma outra empresa, né? Os lucros obtidos por essa empresa, eles não serão tributados pelo IRE, porque isso seria uma bitributação. Então, eles pagam os impostos diretamente e não existe essa nova cobrança quando da distribuição dos royalties de dividendos. Para a isenção de lucros e dividendos de projetos de investimentos aprovados pela Lei 60 de 90, está incluído que os referidos investimentos não devem ser oriundos de países não cooperantes com baixa e zero tributação. Aqui a gente entrando sobre o imposto dos dividendos e utilidades, que é imposto específico para as operações. Todos os lucros, dividendos e rendimentos obtidos por pessoas singulares ou coletivas, aí quando eu coloco pessoas singulares ou coletivas, singulares pode ser a pessoa física ou jurídica, uma personalidade jurídica unipessoal, né? Ou coletivas, aí nesse caso só pessoas jurídicas, né? Residentes ou não residentes nas entidades geradoras de dividendos, lucros e rendimentos. São tributados pelo IDU, que seria o Imposto de Dividendos e Utilidades, quando os lucros são efetivamente distribuídos aos beneficiários. Então, o tributo só vai incidir quando, de fato, distribuído.
A capitalização e os lucros destinados às reservas não são tributados pelo imposto dos dividendos e utilidades. A taxa seria 8% para os residentes, 15% para não residentes no Paraguai. O que isso vai impactar? Na hora de você decidir se você vai atuar no Paraguai através de um representante legal ou se você vai atuar no Paraguai é, constituindo uma empresa no Paraguai para vender, para fabricar o seu produto, para oferecer o seu serviço. E aí você precisa constituir, precisa do representante legal domiciliado, e isso vai compensar quando o produto, o serviço a ser oferecido seja de uma quantidade elevada, né? Nesse caso, os gastos que você vai ter para você manter essa empresa no país acabam sendo ínfimos em relação à redução fiscal que você vai ter implementando essa empresa lá. Mas se a empresa ela possui uma receita menor e menos serviços oferecidos, então talvez constituir a empresa acaba sendo oneroso e essa diferença de impostos não seja tão relevante, que seria 7%, né? Então é criado, esse imposto ele cria o conceito de entidade geradora de dividendos, né? A empresa geradora deixará de ser obrigada a pagar qualquer imposto pela distribuição dos lucros. Até 2019 deveria recolher o Iraci, né, com a alíquota adicional de 5%, com a unificação no imposto de renda empresarial, houve a eliminação desse dividendo, dessa taxa específica. As empresas que obtiverem lucro em outras sociedades deixarão de pagar imposto de renda sobre os dos lucros, apenas pagarão o IDU via retenção, que já é daquela forma direta, como havia dito anteriormente. Então, serão tributados os lucros, dividendos, gerados em empresas, associações, consórcios, empresas unipessoais ou qualquer outras pessoas singulares, seja pessoa física ou pessoa jurídica, e coletivas, no caso de pessoas jurídicas. Não haverá incidência de tributação sobre lucros capitalizados, entregando-se, portanto, ações ou cotas parciais em vez de dinheiro ou espécie, nem os destinados à reserva legal ou facultativa. Então, o que acontece? Se esse dividendo ele não é efetivamente distribuído, então não incide esse imposto. Então, se esse dividendo ele é destinado, por exemplo, a um reinvestimento em empresa, ou, ou uma integralização obrigatória do capital, né, quando você precisa integralizar o capital da empresa, você determina um prazo dentro do estatuto social e aqueles dividendos, aqueles lucros vão ser utilizados para essa integralização, então você não precisa pagar esse imposto ainda, né? Você só vai pagar esse imposto quando efetivamente você distribuir. Agora, o imposto de renda de não residentes, né? Entre em vigor em 1º de janeiro de 2020, a partir desse momento, ele é devido, deixará de ser relevante se a atividade de serviço for prestado por pessoa coletiva, né, ou pessoa singular, em qualquer caso, irão pagar o imposto de renda de não residentes. As empresas paraguaias devem atuar como agentes de retenção e são solidariamente responsáveis por esse imposto. O NR é tributado a nível internacional da mesma forma que o RE e o RP a nível local, né? Que seria o imposto de renda empresarial e o imposto que foi incorporado, pago nos exercícios até o início da validade do novo acordo, né? De 1º de janeiro de 2020. Se o pagador paraguaio for a pessoa independente, ele só deve reter quando pagar por serviços iguais ao que presta e estiverem relacionados com a atividade tributada pelo Imposto de Renda Empresarial, no caso antigo IRP. Juntamente com esse imposto, o Imposto sobre o Valor Agregado deve ser retido quando a remessa ou pagamento é feito no conceito de Imposto sobre Valor Agregado Territorial. Não será retido, né, a questão do imposto de renda na venda de ações se o comprador e o vendedor não forem residentes.
A sociedade paraguaia emissora das ações é responsável pelo pagamento do imposto de não residente correspondente ao vendedor das ações, assim como no Brasil, serviços digitais como Netflix, HBO Go, Spotify, Amazon Prime, Google, todos esses serviços eles são tributados através desse imposto sobre a prestação de serviço de não residente específico, e essa tarifa é de 15%, né? Então, se você fazer um comparativo aqui no Brasil, acumulando impostos diretos e indiretos, essas taxas podem chegar a 70%, né, para a empresa. Até mais, dependendo do tipo de serviço prestado, pode chegar a mais. E no caso do Paraguai, 15%. Então, uma significativa redução aí. Então, a gente, recebedor ou retentor de INR será designado como banco, entidade financeira, casa de câmbio, cooperativa, processador de pagamento, operadora de telefonia ou entidade similar. As condições para os serviços digitais serão tributados pelo INR em qualquer uma das seguintes situações seja atendida. Quando o IP utilizado pelo cliente for no Paraguai e o código do país do cartão SIM for no Paraguai. O IP é Internet Protocol, que seria a identificação do computador, identificação geográfica do computador. Se o IP estiver no Paraguai, então considera-se que o serviço deve ser tributado pelo INR. Mas tem uma questão que é a seguinte: a gente hoje é muito comum, a maioria dos antivírus possui o serviço de VPN, que é quando o IP ele os dados eles são enviados para uma sede, a sede do antivírus, geralmente, ou do serviço de VPN, que seria um servidor central, e esse serviço ele volta para a casa da pessoa, volta para o servidor da pessoa, e assim o IP acaba tendo um outro endereço do que realmente é usado, né? Nessa hipótese, a utilização seria uma espécie de fraude fiscal, né? Então não se recomenda utilizar desse artifício, por mais que seja algo simples, né? Ali mudar um clique no computador, dependendo do navegador, muda o IP do seu serviço, do seu computador, e acaba evadindo dessa regra. O que acontece é que essa empresa que ela possui de que esse sinal é triangulado, ou seja, o servidor do antivírus que recebe esse sinal da empresa, ele possui as informações, ele possui a localização da empresa. Então seria uma solução temporária que acabaria incidindo num problema muito maior, que seria uma tentativa de evasão fiscal, né? A gente observa tentativas, às vezes, nos tribunais desse tipo de artifício para se evadir, né, do pagamento do imposto, só que, assim como no Brasil, no Paraguai, isso também seria considerado crime, então não é recomendado que se faça isso, porque é facilmente identificável futuramente a pessoa que utilize desse serviço para conseguir desviar o IP do endereço em que efetivamente está, né? No caso do cartão SIM, é geográfico, o sinal recebido pelo celular acaba entrando na mesma regra. O endereço de faturamento do cliente no Paraguai, seja essa mesma regra, conta bancária para remessa no Paraguai, endereço de cobrança do cliente que o Banco Paraguai possui é do Paraguai, e por último, que a entidade financeira emissora do cartão de crédito ou débito com o qual o pagamento é feito é no Paraguai. Todas essas hipóteses, o imposto de alíquota de 15% vai incidir. Você não paga o INR em conserto de aviões para os veículos feitos para o exterior, né? Isso foi um recurso utilizado para evitar um encarecimento desses tipos de serviços específicos e que acaba gerando uma consequência direta no consumidor. No caso de juros sobre empréstimos, exceto em pessoas coligadas, transporte internacional de pessoas, uso de containers, solcho público, seguro, cosseguro, resseguro. O conceito de resseguro é quando uma seguradora assegura uma seguradora assegura uma companhia de seguro, uma seguradora assegura um seguro, né? Que aquele seguro de fato vai
vai ser pago. Então, a gente existe esse conceito, hoje está se tornando algo mais comum ainda, né? Você ter, por exemplo, resseguradoras para responsabilidade civil. Então, nesse caso, também em chamadas, transmissão de IP, venda de bens imóveis e imóveis localizados no Paraguai, a retenção efetiva da fonte será de 4,5%, e por absorção será 4,71%. Então, não seria essa regra do 15% nesses serviços específicos. No caso de locação de imóveis, a alíquota efetiva de retenção na fonte será de 7,5%, e a retenção por absorção será de 8.080, de 8,1081%, né? Para os casos de pagamento por serviços pessoais e profissionais, a taxa de retenção efetiva será de 10,5%, e se a absorção será por 11,731%. No caso de alienação de ações e partes das cotas de capital, o lucro líquido será menor. Em preço de venda menos o custo de 30% do valor da venda, a alíquota de 15% será aplicada a mais baixa dessas rendas. Então, tem que se considerar sempre que aquela questão abordada anteriormente, que na receita que for sair do Paraguai é considerado 30% como fonte paraguaia, desses 30% incide os impostos. No caso de valores pagos a sócios ou acionistas ou a controladora estrangeira ressalvados do tópico acima, a retenção efetiva será de 15%, e a retenção por absorção será 17,647%. Em qualquer outro caso de imposto de não residentes não descrito, a alíquota da retenção efetiva será de 15%, e se for por absorção, será 17,647%. É uma retenção definitiva, pagamento único e definitivo, não será tributado NR serviço de frete internacional para exportação para o Paraguai. Isso daí colapsaria a indústria paraguaia. Você imagina, 15% para o serviço de frete internacional, quebrava o país. Portanto, isso foi uma regra bem pensada para evitar esse custo adicional que incidiria direto nos serviços, nos produtos e serviços. Não será tributado NRI os juros e valores superiores obtidos na Bolsa de Valores paraguaia, também pelos mesmos motivos. Agora, entrando no programa de máquina, recapitulando, você quer um representante comercial no Paraguai, você vai através de procuração para essa pessoa um contrato de comércio, registro no órgão competente, para validação e oposição a terceiros, e a partir disso, né, com a observância das regras inerentes ao produto que você irá buscar comercializar no Paraguai, você vai fazer as adaptações específicas do seu contrato e do seu acordo e da forma de atuação, né? Alguns produtos, por exemplo, você quer vender produtos a serem utilizados por militares ou pela segurança pública em geral no país. Vão haver regulamentos específicos mais estritos, então foge um pouco da regra geral. No caso de serviços em que há um estímulo pelo governo para importação por programas específicos do próprio Paraguai, vão ser regras mais flexíveis, então isso vai mudar de acordo com o produto que você pretende exportar. Mas aqui, entrando no regime de máquila, é o regime em vigor no Paraguai que permite que uma empresa estrangeira decida instalar-se no país ou subcontratar outras já existentes para processar bens e serviços a serem exportados com consequente valor agregado. Ou seja, você pode subcontratar uma empresa, você pode terceirizar uma empresa no Paraguai para produzir, né, terceirizar completamente, ou seja, você pode ter essa empresa unicamente como fornecedora dos serviços para a sua empresa aqui no Brasil, e nesse caso existem diversos benefícios fiscais, né? Existem diversos benefícios tributários.
Da mesma forma, permite a empresas importar matérias-primas, máquinas e insumos necessários em regime suspensivo de pagamento de impostos ou admissão temporária para contratar mão de obra e serviços nacionais e exportar o produto para mercado regional ou internacional. Que o regime de máquina. O objeto das empresas maquiladoras e exportadoras é o mercado internacional, embora possam destinar ao mercado local uma pequena proporção do que é produzido, sem perder as isenções. As operações de máquila estão isentas de todos os impostos ou taxas que afetam o processo desde a importação de matérias-primas e insumos à fabricação de produtos até a sua exportação, incluindo o imposto sobre o valor agregado. Paga o imposto único a título de imposto de renda com alíquota de 1% sobre o valor adicional em território nacional, né? 1% de imposto. Características gerais da máquina em Paraguai. Regime de maquiladora instrumentado pela Lei 1064 de 1997, da indústria importadora e maquiladora, e pelo Decreto 9.585 do regime de máquina no Paraguai. Através de um acordo de máquila, uma empresa domiciliada no exterior, controladora, contrata o serviço de uma empresa domiciliada no Paraguai, empresa máquila, para que realize processos industriais totais ou parciais ou a prestação de serviços destinados à transformação, reparo ou montagem de mercadorias de origem estrangeira. A modalidade legal desse tipo de contrato é chamada de subcontratação internacional, que existe aqui no Brasil, mas não possui tantas isenções fiscais como no caso do Paraguai. Você também pode fazer isso aqui no Brasil, você também, de uma certa forma, você pode reduzir o pagamento de impostos dessa forma, mas não existe, não chega nem perto de pagar 1% de impostos, como ocorre no Paraguai. As empresas maquiladoras podem operar sob qualquer das figuras estabelecidas na legislação nacional, podendo ser pessoas singulares ou coletivas, nacionais ou estrangeiras, domiciliadas no país. As formas jurídicas mais utilizadas no país são sociedade anônima, que é SA, é um tipo jurídico existente na maioria dos países e com características muito semelhantes entre eles para possibilitar a expansão de empresas a nível internacional. A empresa de responsabilidade limitada, que é a SRL, a gente tratou no webinar da semana passada, muito semelhante à nossa LTDA, e filiais de empresas estrangeiras, que não há limitação de participação no capital, pode ser 100% nacional, estrangeira ou joint venture, que seria essa associação empresarial que os sócios compartilham os riscos de capital e os benefícios de acordo com as taxas pactuadas. Tipo de programas de máquila. O regulamento menciona como tipos de programa de máquila, a máquila de produção de bens, máquila de serviço, máquilas de serviços intangíveis e submáquila. Não há limitação quanto à produção de bens e prestação de serviços que as indústrias maquiladoras podem desenvolver, sejam tangíveis ou intangíveis. Aí a gente entra nos tópicos aqui específicos das características de cada um desses programas. Máquila de produção de bens inclui todo tipo de material que podem ser submetidos a processos industriais, seja transformações, elaboração, reparação ou montagem. Máquila de serviço refere-se à utilidade no exterior de serviços prestados por residente no país para o conceito de operação e exportação de máquila. A lei máquila não estabelece limitação quanto à prestação de serviços para importação. A máquila de serviços intangíveis tem por finalidade conferir um valor intelectual acrescentado ou de outra natureza semelhante aos bens intangíveis, que dessa forma pode entrar ou ser exportado ou transformar-se em bens corpóreos e vice-versa. E a submáquila, que empresa paraguaia subcontratada por empresa maquiladora para concluir o processo produtivo de atividade objeto da programa maquiladora, e é chamada empresa submaquiladora. Neste caso, ambas as empresas são nacionais, devendo essa última estar cadastrada no Conselho Nacional de Indústrias Exportadoras Maquiladoras, assim como a primeira empresa contratada no programa de máquila também precisa estar cadastrada, mesmo porque para obter esses benefícios fiscais é necessário esse cadastramento, e proceder à apresentação no programa de submáquila correspondente. Então, é possível que essa empresa maquiladora contratada, ela subcontrate uma empresa maquiladora e essa empresa maquiladora não tenha que, por exemplo, pagar todos os impostos no regime comum e possam pagar impostos nesse regime reduzido. Então, isso é uma vantagem no sentido de que
toda a linha de produção, ela é respeitada dentro dessa redução fiscal, né? Então, vamos supor que você vai precisar de um serviço que vai pagar essa redução de 1% no Paraguai, você vai contratar uma empresa nesse país para dentro desse programa de maquiladora, mas para obtenção dos insumos, para obtenção dos produtos, realização dos serviços, essa outra empresa vai ter que pagar através do valor agregado, então acaba não tendo resultado esperado, porque o imposto sobre o valor agregado do produto acaba sendo pago de qualquer forma. Então, existe essa possibilidade da empresa também subcontratar dentro desse regime de vantagens. Aqui um pouco sobre a legislação, o âmbito das renovações para efeitos de isenções previstas no artigo 30 da lei, estão excluindo os regimes de impostos aduaneiros, instituídos pela Lei 1173 de 85, pagamento de taxas pelo serviço de avaliação aduaneira, taxa consular, taxa de Instituto Nacional do Índio, impostos portuários e aeroportuários, pagamento de taxa de computador, qualquer outro imposto ou taxa contribuinte existente ou a criar que tribute o rendimento ou saída de bens protegidos pelo regime de mácula, todos os impostos, taxas e contribuições incidentes sobre as garantias que as empresas e ou terceiros outorguem e que tenha relação com o regime de mácula, todos os impostos, taxas e contribuições incidentes sobre empréstimos destinados ao financiamento das operações de máquina, os impostos que poderiam incidir sobre a remessa de direito relacionado ao regime de mácula. Olha só como que é uma circunstância que incorpora, há uma intenção aqui legislativa em reduzir e possibilitar que essa tarifa mais baixa de empresa, dos produtos da empresa sejam destinadas a um barateamento dos custos e a um estímulo do empresariado. Benefícios para empresas que realizam exclusivamente operação máquina. As empresas que realizam exclusivamente operações máquinas gozarão, além dos benefícios mencionados no artigo anterior, dos seguintes: isenções de impostos sobre patente no comércio, indústria, profissões e comércios, isenção dos impostos de construção que incide sobre a planta industrial, serviços conforme aprovado no programa de máquina, exoneração das taxas diretamente afetadas pelo processo de máquina, isenção de imposto sobre o valor agregado, incidente sobre a operação de arrendamento mercantil, arrendamento de máquinas, equipamentos integrantes do programa máquina. Aqui a gente tem uma redução fiscal que incorpora basicamente esse caso, né? Então, até agora a gente viu as diversas situações em que não só a gente tem essa redução de 8%, como de todos os outros serviços relacionados, os serviços que possam incidir ou possam indiretamente contribuir para o encarecimento do produto derivado, do serviço derivado do programa de máquina, todos esses impostos, existem mecanismos legais para se reduzir. Qualquer outro imposto, taxa, contribuição nacional, departamento criado ou a ser criado, né? A gente, saindo da perspectiva do direito tributário brasileiro e enxergando as regras fiscais no Brasil, isso, a questão do Paraguai, na redução fiscal, ela salta aos olhos. É uma situação bem diferente do que a gente tem aqui em diversos países, países aqui da América Latina. Existem impostos com taxas tributárias equiparadas ao Brasil, como é o caso da Argentina. Existem outros estados com tarifas mais baixas, como no caso do Uruguai e do Chile, mas o Paraguai ele se destaca por uma redução fiscal significativa para você produzir. Não é à toa que eles têm, no que se refere à produção de serviços de menor valor ou de produção massificada, eles têm substituído a China, que agora investe em aperfeiçoamento de alguns seus setores. Eles têm ocupado o lugar da China em alguns setores específicos. O regime de impostos de renda aplicado a operações de máquila e submáquila, de acordo com o artigo 29 da Lei, empresas maquiladoras e submaquiladoras que executem o programa de máquila pagarão imposto único ali estabelecido
aplicando-se a alíquota de 1% sobre o valor da fatura referente ao provisionamento de serviços do programa de máquila, 1%. Esse pagamento será único e definitivo em relação às receitas geradas no regime de máquila, né? Voltando um pouquinho apenas para colocar, isso daqui, toda essa questão, a única coisa que vai fugir foi abordada no webinar anterior, na questão das máquinas, que seria as questões trabalhistas, né? As questões trabalhistas, por serem benefícios de terceiros, então, acabam tendo um regime diferenciado para a questão fiscal que foi abordado no webinar anterior. Fora isso, existe esse benefício do pagamento de 1% sobre o valor de fatura referente ao provisionamento e todos os benefícios relacionados à planta, à estrutura, a serviços, a subcontratações necessárias, todas essas vão ter essa redução para a alíquota única de 1%, inclusive o que se refere ao imposto de renda, né? O que acontece é que também, no caso dos tratados de bitributação, precisa haver uma equiparação, né? No caso, o Brasil, ele tem um tratado de bitributação com o Paraguai, precisa haver uma tributação, uma equiparação para você conseguir reduzir esse imposto, né? Então, não vai ser uma redução, um imposto de renda no Brasil, ele não vai ter que ser pago nesse regime, né, de 1%, vai ter que respeitar a tarifa do país. Então, é isso, eu deixo o contato, qualquer dúvida específica sobre qualquer questão apresentada aqui. Nós temos parceiros do Paraguai, atuamos também em todos esses países, Argentina, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai, Peru e Uruguai, e podemos prestar o auxílio empresarial, seja dúvidas sobre comércio exterior, dúvidas sobre incorporação de empresa, sobre tributos e qualquer outra solução empresarial que uma empresa venha necessitar a título de expandir os seus negócios na América Latina e no Hemisfério Norte. Eu gostaria de agradecer ao Conselho Brasileiro de Empresas Comerciais Importadoras e Exportadoras, a Câmara de Comércio Paulista Chilena e a Monte Group Legal Consulting pelo convite de apresentar esse webinar. Então, aí está o meu e-mail, qualquer contato, qualquer dúvida, pode entrar em contato. Obrigado.